Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do pessoal da esquerda tentando conter o avanço da direita. Cara, eu acho isso muito interessante porque justamente mostra que esse pessoal tem o mesmo diagnóstico que o meu. A esquerda está perdendo espaço no mundo inteiro, é um fenômeno global. O que aconteceu nos Estados Unidos com Trump, com Bolsonaro no Brasil, com tantos outros líderes de direita no mundo, não é uma coisa isolada, não é um caso isolado, não é um acidente de percurso, como o STF encarou aqui no Brasil. Não foi um disparo em massa de WhatsApp que fez as pessoas votarem no Bolsonaro. Não, é uma coisa muito mais profunda, é uma mudança existencial na sociedade. E o pessoal da esquerda fica tentando entender esse troço, né? É lógico, chega a ser patético o lado para onde ele sai, mas acho curioso entender isso daqui, ver como é que esse pessoal está vendo essa situação, né? Essa notícia foi sugerida por Caralisson, Peter é reptiliano e eu posso provar, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o senhor Roberto Amaral aqui, que é um cientista político, e caraca, presidente do PSB, ih rapaz, já viu, né? Esquerda fanática. E ele tá aqui, ó, como deter o avanço da direita, né? E lógico, ele já bota aqui, ó, o AfD, né? Não queremos nazistas e não sei o que lá, Berlim contra nazistas e coisa e tal, que tá dizendo aqui, ou seja, a visão deles, né? É lógico, direita são os nazistas e não sei o que lá e coisa e tal, quando não, né? O grande problema deles, o que eles não continuam não conseguindo entender, é porque eles encaram a direita como a esquerda com sinal trocado. E não é. A direita é a descentralização, é a população com comando. A direita representa, a direita surge da ânsia dessas pessoas de querer um Estado menor em tamanho. Mas aí vamos ver o que o cara acha que é o problema aqui, né? Então ele está reclamando das eleições na Alemanha, em que o AfD cresceu bastante. O AfD é a direita putinesca lá na Alemanha, só não cresceu mais, justamente por apoiar o Putin. E vocês sabem, como eu já falei várias vezes aqui, a direita que tem futuro é a direita pró-Ucrânia. A direita pró-Rússia é beco sem saída, não vai a lugar nenhum. Por quê? Porque neste momento, como eu falei para vocês, a população está buscando qualquer coisa que seja contra a esquerda, quer diminuir o tamanho do Estado. Mas essa festa, que qualquer candidato que aparece ali, que é contra a esquerda, ganha projeção e coisa e tal, isso não vai durar muito tempo. Esses candidatos não vão conseguir satisfazer a essa necessidade da população se continuam embrenhados nessa política tradicional de ajudar ditadores e coisa e tal. No final das contas, vão acabar desmascarados quando acabar essa guerra, mesmo que seja com a derrota da Ucrânia. Vai ficar feio para esse pessoal e no final das contas não tem futuro. Vão enterrar suas carreiras, pessoal da direita que fica pró-Putin nessa história, né? E pró-Trump também, tá? Porque o Trump tá embarcando nessa história do pró-Putin, né? Eu não queria acreditar que ele fosse tão burro a ponto de embarcar nisso do pró-Putin, mas dadas os últimos acontecimentos, parece que o Trump embarcou nessa canoa furada. É bom o Brasil aproveitar esse governo do Trump agora, porque muito provavelmente ele não vai durar muito tempo. Eu digo, o movimento do Trump, né? Porque é lógico, o Trump já não poderia se candidatar de qualquer forma em 2028, mas ele tem expectativa de eleger um sucessor dele, né? Não vai conseguir nem isso, a menos que volte atrás. Não sei como é que vai terminar essa história. Mas enfim, olha só, o pessoal está colocando aqui, ó, o neonazismo é uma doença que nem a guerra, nem a fome, nem a barbárie conseguiram erradicar. Nasceu com a crise de 1929, 1930, recrudesce com o esgotamento capitalista. Então a visão do pessoal é que o capitalismo está piorando a situação das pessoas, as pessoas estão se sentindo pobres. O que ele diz aqui, ó, a tese dele, é que o crescimento da direita é fruto da crise do capitalismo. Eu acho muito engraçado isso, né? Porque eu já falei para vocês, a ideia do Marx original era essa: o capitalismo é uma coisa temporária, vai colapsar, vai entrar em crise, vai colapsar, e aí vamos entrar no comunismo com a gloriosa revolução proletária, né? E desde 1840 que fala essas coisas, e nunca que tem revolução do proletariado, nunca que o capitalismo colapsa de verdade, eles ficam sempre nessa história, e vai cair, e não vai, né? E aí que seria, olha, isso somado ao desencanto das grandes massas com governos de esquerda que falharam em resolver os seus problemas. Qual que é o problema que ele está vendo aqui? Ele vê que os dois lados seriam governos grandes, só que o governo de esquerda é um governo grande que atende os pobres e minorias e não sei o que lá, enquanto a direita é o governo grande nazista, que é contra os pobres e contra as minorias, o que é uma caricatura, né? Isso é a crítica que a esquerda faz da direita, não é a direita de verdade. A direita que você vê hoje
É a direita que quer um Estado menor. É o que o Trump está fazendo. Nesse ponto, o Trump está corretíssimo. Tem que demitir todo mundo da USAID mesmo, tem que demitir metade dos funcionários públicos. Eu acho que no Brasil tinha que demitir 99% dos funcionários públicos. Dá para privatizar quase tudo. Dá para privatizar o MEC inteiro, fácil, rápido. Dá para privatizar o SUS inteiro, fácil, rápido. E olha, quando eu falo privatizar, não é tornar pago não, tá? As pessoas que não têm condições de pagar a universidade poderiam receber voucher do governo. As pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde poderiam receber um plano de saúde do governo. Mas privatiza, não precisa ter o funcionário público ali comprando as coisas, fazendo licitação, aquelas licitação gostosa que o pessoal faz ali, né? Faz tudo via meia privada. Os melhores gestores vão acabar se sobressaindo, prestando serviços de melhor qualidade, e as pessoas vão acabar tendo um serviço melhor no final das contas e pagando com um voucher lá do governo, com um plano de saúde do governo, né? Enfim, o problema deles é esse, eles encaram as duas opções como governo grande, mas o nosso é bom, é governo grande bom, e o deles é governo grande ruim. E não é isso que é o dilema que a gente tem hoje. Já falei para vocês, o dilema nosso é governo grande versus governo pequeno. O que faz a direita crescer é esse sentimento das pessoas de queremos destruir tudo, queremos acabar com isso tudo que está aí. Por quê? Porque eles veem que o governo virou um grande esquema de aproveitamento, um monte de gente se dando bem no governo, cobrando imposto de todo mundo, o pessoal aqui fora se matando de trabalhar para gerar conforto e riqueza para o funcionário público, que não traz nada de volta para a sociedade. Nessa ilusão de que o governo distribui riqueza. O governo redistribui riqueza porra nenhuma. O governo tira dinheiro de todo mundo e dá para o funcionário público. Redistribui nada. No final das contas, se você for ver quanto é que gasta para funcionário público, é muito mais do que o que gasta com Bolsa Família, com qualquer coisa que seja realmente de dar dinheiro para pobre, né? Então, esse daqui é o erro do rapaz aqui. Ele está achando que o problema é a direita, o nazismo, que é o oposto ao comunismo e coisa e tal. Não, quem vocês estão brigando é com a gente, é com o libertarianismo, é com o Estado menor. É verdade que muita gente ainda vai pelo sentido de não, que somos cristãos e de bons costumes e coisa e tal, estão aproveitando essa onda do libertarianismo, mas isso não vai durar muito tempo. Por quê? Porque o que as pessoas querem de verdade é Estado mínimo. Costume, meu amigo, cada um faz o seu, tu faz o seu aí, eu faço o meu aqui, tá tudo certo. Desde que eu não agrida a propriedade privada de ninguém, ninguém tem nada a ver com isso, meu amigo. Aqui, ó, o pessoal da esquerda online tá aqui, ó, bolsonarismo tem uma estratégia clara. E estão dizendo aqui que eles vão botar o Trump dos Estados Unidos para brigar com o Lula. A estratégia do Bolsonaro é brigar, destruir, desestabilizar o governo Lula. Vão fazer o protesto pelo impeachment do Lula. Aqui ele está dizendo aqui, olha só que absurdo. É quase que um golpe de novo, né? É lógico que eles vão falar sobre isso. E não interessa. Se essa manifestação do dia 16 for uma manifestação grande, eles vão chamar de golpe, seja lá o que for discutido nessa manifestação, eles vão chamar de golpe, é lógico. O Lula está nas cordas lá, está totalmente sem popularidade, não consegue ir para lugar nenhum, né? Mas, de novo, ele quer dizer que é o grande governo bolsonarista apoiado pelo Trump que está fazendo isso. E eles não percebem o problema. O problema é que o pessoal, as pessoas, né, o eleitor percebeu que o governo é inútil. O governo é um peso enorme, custa caro pra cacete e não faz porcaria nenhuma de útil para ele. Aqui, ó, quem tá certo é o pessoal da Cruzoé, aqui, ó, o pobre de direita se liberta. Por que os truques populistas do Lula funcionam cada vez menos, né? É o que eu falo sempre. O que está acontecendo? O governo, a estrutura hierárquica do governo sempre foi inefetiva já há muito tempo, né? Mas ficou muito mais inefetivo agora com a informação descentralizada e distribuída. As alternativas ao governo ficaram muito mais atraentes, né? Esse negócio de CLT, tá todo mundo vendo que CLT é uma roubada. Eu fiquei anos aqui falando, olha, CLT é uma roubada. Pode ver, qualquer pessoa que ganha melhor prefere PJ do que CLT. Não tem proteção nenhuma em CLT, não tem nada de bom em CLT, é só imposto, 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 não tem nada de bom em CLT. Mas argumento, meu amigo, argumento é difícil você convencer as pessoas percebem quando elas vão lá e experimentam a coisa e veem que eu tenho razão. Né? O que aconteceu com a crise econômica? Emprego mesmo não tem quase nenhum no Brasil, o pessoal vai para Uber, vai para entrega de iFood, vai para abrir sua lojinha no Facebook, tá cheio de lojinha no Facebook, por aí lojinha de WhatsApp, pessoa que presta serviço pelo Facebook, pelo WhatsApp. Isso também é parte desse movimento de descentralização. Não tem CNPJ, não tem porra nenhuma, recebe por Pix e coisa e tal. Todo mundo fazendo isso. Não é à toa que aquele caso do imposto do Pix, né, da Receita querer monitorar transações de Pix, o pessoal ficou apavorado. Porque tá todo mundo trabalhando assim, amigo. Esquece emprego, PJ, CLT, o que quer que seja. Virou informal direto. O cara vai lá, recebe informal, eu trabalho para você que tu me paga aí, pronto. Acabou, não precisa de governo para nada para isso.
No final das contas, é isso que está acontecendo. Com a informação descentralizada, você favorece soluções descentralizadas. O governo fica mais ineficiente e as pessoas percebem isso. Esse é o problema. Como deter o avanço da direita? A única maneira é a esquerda adotar um governo menor, uma proposta de governo enxuto, um governo pequeno, focado nas pautas da esquerda, mas que não tenha todo o resto. Isso é impossível, isso não é a esquerda. A esquerda jamais iria para esse caminho. Por isso que eu digo para vocês, o que a gente está vivendo aqui é uma situação que é a vitória inevitável da direita. Não é que vai deixar de existir esquerda, vai sempre existir esquerda, vai sempre existir alguém que diga que não, que temos que resolver, criando uma grande estrutura hierárquica, burocrática para resolver as coisas aqui, e no final das contas não vai resolver. Ou seja, a tendência é sempre mais para lá. O que vai sobrar da esquerda é a centro-esquerda de hoje, ou talvez a centro-direita que vai virar centro-esquerda daqui a alguns anos. A tendência é andar muito para a direita no sentido de Estado pequeno, tá? Pauta de costumes, olha só, é importante, mas a verdade é que costume é meu, eu faço o meu, você faz o seu, cada um faz o seu, ninguém está nem aí para costume. Economia que é o problema, um Estado grande que rouba a sociedade, isso é que é o problema no final das contas, né? E é por isso também que eu digo para vocês que quem tem futuro é a direita pró-Ucrânia, não a direita pró-Rússia. Por quê? Porque existe uma justificativa para você ter um Estado grande que é muito simples. Você precisa de um Estado grande para se defender de outros Estados grandes, não é? Não é isso? E o que está acontecendo é exatamente essa situação. A Ucrânia tem um Estado grande, está enorme o Estado da Ucrânia. Por quê? Porque precisa defender de um Estado muito maior que é o Estado russo que está atacando ela. Esse tipo de coisa, alguns libertários de Araque ficam assim, mas então a gente tem que deixar a Ucrânia para lá, porque ela vai perder, então tem que abandonar. Não, de forma alguma. Se isso for verdadeiro, se a Ucrânia cair nessa guerra, tudo quanto é país vai ter que ter exército grande, vai ter que ter bomba nuclear, vai ter que ter um monte de armamento, vai ter que ter um monte de coisa. Sabe essa vantagem que a direita tem agora de propor um Estado menor, de diminuir o tamanho das coisas? Acabou, porque justamente você vai ter que ter um Estado grande para se defender do seu vizinho. Ninguém mais. Não podemos incomodar o Putin, porque o Putin é muito grande, ele tem o direito de invadir os vizinhos. Vai ter que todo mundo ter Estado grande. Então repara como é que essa justificativa, a direita pró-Putin, a direita que é a favor de ter um monte de arma, temos que nos defender e ter um grande exército e coisa e tal, essa direita é igualzinha à esquerda, não tem diferença nenhuma. Vai continuar roubando os cidadãos do mesmo jeito, porque da mesma forma é ineficiente pra caramba. Por outro lado, se você faz o que a Ucrânia está fazendo, que é reunir todos os países do mundo contra o agressor, você resolve esse problema. Por quê? Porque nenhum país precisa ter um governo muito grande nesse caso. Qualquer país que for invadido chama os outros países para defender suas fronteiras e todo mundo vai lá e ajuda e dá dinheiro e dá arma e coisa e tal, e você consegue parar um inimigo muito maior do que você. É o que está acontecendo na Ucrânia. O governo da Ucrânia é muitas vezes menor que o governo da Rússia. E está conseguindo parar os russos. Por quê? Porque o pessoal ajudou, o pessoal deu arma e coisa e tal. Se você sabota esse tipo de coisa, você está defendendo uma direita que acredita em Estado grande. Direita sossa, socialista de direita. É exatamente o cara que esse pessoal está reclamando aqui, que é exatamente o que eles estão vendo aqui como grande inimigo deles. Não aquele Estado grandão, mas só que é a direita, preservando os costumes e não sei o que lá e coisa e tal. Indistinguível de comunismo. Não tem nenhuma diferença entre a Rússia e comunismo, entre esse Estado proposto aqui e o comunismo no final das contas. A diferença é entre a direita pró-Ucrânia, que é a direita que prega um Estado menor, mas um Estado solidário, um Estado que se outro Estado for atacado vai lá ajudar para que todos os Estados possam ser pequenos e conseguir ainda assim impedir um ataque de um Estado grande. Essa é a direita que tem futuro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.